Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Agora seu cérebro está afiado, não é? Você já entendeu a importância de cultivar pensamentos bons. Você já viu como nós estimulamos o funcionamento cerebral, a criação e a manutenção de neurônios. Você já entendeu como o mundo espiritual atuou para que todos nós descobríssemos essas verdades. O programa de hoje quer falar a você sobre um tema muito importante para os nossos dias. Há pessoas que estão sofrendo, que estão aflitas, estão tomando remédios, estão doentes. E estar doente parece uma maldição, não é? A pessoa fala, estou doente, queria ter saúde. E se você prestar atenção, muitas pessoas que têm saúde estão jogando a saúde fora, não é mesmo? Estão atirando no lixo com excessos de todos os tipos. Quem será que está doente? Quando o corpo está doente e a pessoa está tendo que tomar o remédio certinho, está tendo que evitar a pimenta, evitar o álcool, evitar o cigarro, evitar a gordura, e ela faz isto? Ou quando o corpo está sadio e a pessoa está caindo na farra, se atirando nos problemas que ela vai ter depois, mas gozando dos excessos. Quem está doente? Certamente que o espírito daquela primeira pessoa está se curando de excessos através de um corpo aflito. Mas o espírito daquela segunda que está se atirando no fundo do poço pelos excessos de todos os tipos, esse está contraindo as dores que ele vai precisar para acordar, para um caminho que não é bom. Então, quando você está sentindo o corpo enfermo, não fique triste, porque o seu espírito está se curando, está se tratando, está aprendendo. É um benefício. Não que você deva gostar, que deva querer, que deva estar sonhando em piorar a doença. Não. Mas é a enfermidade que nos chega de uma forma natural, ou como consequência de uma conduta que não foi a melhor, mas que você agora está medicando o corpo. Esta enfermidade, ela é uma professora do espírito. Este é um benefício. Sobretudo se você aprender a lição, sobretudo se a professora dor for uma professora que você respeite, que você tenha uma postura de cuidado com aquilo que ela está te falando. Olha, não abuse, essa comida é muito pesada para você comer nesse horário. Olhe, o corpo vai reclamar depois com dor de cabeça, dor de estômago. Olha, esta comida vai prender o seu intestino. Depois você vai ficar com problema, vai ficar estufado, vai se sentir mal, vai ter pressão na parte interna do aparelho gástrico. Então, a dor vai sempre alertar a gente. Mas, se esta é uma realidade positiva, nós queremos que você medite a respeito dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz a respeito disto. Nós vamos falar hoje de um livro que ensina, como muitos livros ensinam, boas coisas. Mas se você perceber o tamanho do livro, olha, você vai até pensar que eu estou exagerando. Olha o tamanho do livro. Ó, tá vendo? Olha só. Ó, é isso aqui, ó. Ó, nessa câmera aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Ó. Aí você vai falar, esse livro é bom, é pequenininho, é fininho. Porque a gente pensa que livro bom é esse, que você abre e lê rápido. Este livro, ele é muito bom, mas não é porque ele é fininho, porque ele é pequeno. É porque ele tem um conteúdo primoroso, ensinamentos profundos, dados pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico, Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. Olha o nome do livro. Leis de Amor, você está vendo na tela. É um livro publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu não sei se ele está
ainda disponível, porque são edições que às vezes se fazem e elas esgotam. Então, nós não estamos falando deste livro porque queremos que você vá comprá-lo ou você vá buscá-lo na federação, porque a federação precisa vender o livro. Estamos indicando que livro é, aonde você encontra. Agora, caso você não consiga achá-lo na federação, você consegue este livro na internet. Existem arquivos deste livro em PDF. Você transfere para o seu computador de graça. Este livro está disponível. Então, se você não tiver o livro para comprar, você pode imprimir o livro procurando Leis de Amor, Emmanuel, Chico Xavier, PDF. Escreve lá. Aí você vai no arquivo que o buscador te fornecer e transfere para o seu computador. Assim você tem o texto que você poderá acompanhar. Eu gostaria de tratar com você hoje de algumas questões vinculadas ao capítulo 7º. E qual é o texto, qual é o tema do capítulo 7º? É o tratamento das doenças e o espiritismo. Você pensa que eu só fico falando para vocês estudarem e eu não estudo? Eu vou mostrar para vocês, só este capítulo. Como está o livro de riscado, Tá vendo? De riscado, de ler. Tá vendo aí, Deixa eu ver se dá para vocês verem. Vou pôr mais pertinho. De riscado, Tá vendo aqui, Tudo riscadinho. Olha lá, tô até estragando o livro aqui, Tá vendo? Eu sei que deu para você ver. Mais importante do que riscar o livro, que nós aqui riscamos porque achamos que são coisas importantes, é você meditar sobre o seu conteúdo. Então nós vamos ler algumas das perguntas e as respostas para você entender sobre o tratamento das doenças e o espiritismo. No que o espiritismo pode ajudar você a tratar as doenças. A primeira pergunta que fizeram a Emmanuel neste capítulo é a seguinte: o espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? E olha só, Emmanuel responde: a doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade, da alma. A morte não existe, do lado de lá as coisas vão ser tão ricas quanto são aqui, diante do futuro, mas também é igualmente luz para o homem, que clareia o seu caminho na terra, antes de morrer, é claro. Desse modo, a doutrina espírita desempenha a função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade. Por quê? Porque ensina a medicina da alma, com base no amor construtivo e reedificante. Medicina do espírito. Você vai na farmácia, compra remédio para o corpo. Você vai no consultório médico, o médico vai colocar o seu conhecimento a serviço das técnicas para medicar você, para o seu corpo ficar bom. Mas a doutrina espírita fala de uma medicina que não é a do médico nem a da farmácia, é a medicina da alma, a medicina do espírito, que tem um papel fundamental, básico, no resultado final do seu equilíbrio orgânico. Mas Emmanuel continua, veja só. Nos caminhos da experiência terrestre, realmente, a cada trecho, nós nos encontramos com desequilíbrios, que são chamados de enfermidades individuais ou coletivas. Então, nós vamos sempre ter desequilíbrios. E esses desequilíbrios são do próprio indivíduo, como são do grupo familiar, do local de trabalho, da sociedade onde nós frequentamos, da nação em que vivemos, porque as nações, em algumas circunstâncias, adoecem. Com pessimismos, com ódios coletivos, com ambições desmedidas. As guerras são geradas por enfermidades coletivas. Então, estas enfermidades, de tempos em tempos, nós vamos ter, porque são, como diz Emmanuel,
São desequilíbrios que nós vamos enfrentar passo a passo. Então, já aprendemos coisas importantes. Nós podemos ter uma medicina da alma, não apenas medicina do corpo, não apenas farmácia para o estômago, mas para a estrutura da alma. Então, já que Emmanuel está dizendo que existe uma medicina da alma, perguntam a ele, é a pergunta número 2. Existe então uma doença da alma? Existe uma doença da alma? Se existe uma medicina da alma, por que existe? A medicina da alma fica doente? Você já pensou nisso? Você sabe que seu corpo tem dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, dor nas costas. Eu tenho um amigo que foi fazer uma mudança esse fim de semana, catou uma caixa pesada e ficou com dor nas cadeiras dele. Tá todo meio tortinho. Gerou isso no excesso. O corpo tem esses problemas. E a alma tem esses problemas? Será que tem? Existe uma doença da alma? Perguntam a Emmanuel. Vamos ver o que ele responde. Isso vai servir para você, como já serviu para mim, porque eu já li, já estudei. Vamos lá. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações geram crises do nosso pensamento, estabelecendo lesões mentais, lesões no pensamento, que terminam em processos de doença no corpo e na alma. Quando estes problemas não se convertem de imediato, de caminho para a loucura ou em sombra para a morte. Nossa, grave assim, André? Grave? Por quê? Mágoa. Você já percebeu quanto tempo você fica guardando ressentimento de alguém? Você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia, compra qualquer comprimido, em 30 minutos você não tem mais a dor de cabeça. Mas alguém te falou um desaforo? Quanto tempo você lembra disso? Faz quanto tempo que você lembra que o seu vizinho não olhou na sua cara, que o seu cunhado falou mal de você, que a sua amiga, minha amiga, ela disse uma coisa contra você, escondida. Você sabe, isso está 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Isto é fábrica de veneno que você abriu e não fechou. E está todo dia produzindo isso em você. E se você não se disciplinar, se o seu pensamento não disser esse lixo eu não quero para mim, você pode gerar tantas enfermidades, mas tantas doenças, que olha, toda farmácia que você comprar não será suficiente. Porque você compra um remédio que tem um efeito que dura 4 horas. Mas quanto dura a fábrica de mágoa? Ela trabalha 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, há 20 anos. Como é que uma pílula de 4 horas de duração vai dar conta de neutralizar esse veneno que é constantemente produzido pelo seu pensamento, pelo seu sentimento ferido? Então, quando nós não disciplinamos nada disso, nosso pensamento às vezes nos leva à loucura ou até à morte. Pessoas se matam porque foram contrariadas. Há pessoas que não aguentam a decepção amorosa. Pegaram o marido com a outra, pegaram a esposa traindo. Tem uma crise e acham que tem que morrer ou tem que matar. Então, ou vão para o crime em alguns casos, ou morrem de frustrações, de mágoas em outros. E por que fazem isso? Porque não reagem, porque não entendem que isso é doença da alma. Tristeza, porque houve uma separação, é normal. Mas como eu trato isto? Como eu medico isto? Procure uma coisa boa, comece a escutar boas coisas, comece a ouvir músicas, comece a ler coisas positivas. Tiro a mente daquele caminho. Porque se você deixar, você piora o estado, que por si já não é algo muito bom. Interessante. Então a doença na alma, sim, e há tratamento para ela. Vamos continuar a ver a pergunta seguinte. Por que isso acontece desse jeito? Perguntaram para Emmanuel. Bom,
Ele respondeu, isso acontece porque milhões de criaturas que estão colocadas na família, estão morando na mesma casa, elas se lembram, elas estão ali recapitulando amargosas e graves experiências ao lado daqueles que no passado atormentaram ou que no passado foram os seus verdugos, os seus perseguidores implacáveis. O ambiente da família às vezes é confuso, é complicado, como todos têm que morar juntos. Eles se reencontram, os que estão grudados aos equívocos do ontem. E então, agora, como eles aparecem na família? Como essas pessoas estão surgindo em nosso ambiente? Estão surgindo como companheiros. Marido, a esposa. Ou então como pais. Nossos pais, que são aqueles que nos geram. O corpo físico. Às vezes eles trazem o nome de pais. Diz o texto. Acompanhem conosco. E estes pais, na verdade, não são pais. Eles foram nossos adversários intransigentes em outras épocas. Ou então, na mesma casa, nós chamamos, meu filho, minha filha. Mas, na verdade, são espíritos que, porque já vivemos com eles em outras épocas, foram algozes do nosso coração, que tentaram ajudá-los desde o berço, mas recebem essas vinganças. Às vezes, estes entes com quem nós convivemos carregam a certidão de esposos e criaturas algemadas, obrigadas a estarem presas nessa pedreira do sofrimento um com o outro. Às vezes, eles se apresentam na nossa parentela como nossos primos, nossos sobrinhos, nossos tios, nossos cunhados, mas na verdade carregam do passado aquela postura de carrascos, tranquilos e frios, invejosos, faladores, querem que a gente sofra. Então, tudo isto, na convivência, gera uma situação de amargura em nosso ser. E esta amargura que leva à mágoa, ao ressentimento, ao desejo de vingança, aquilo que nós vimos na pergunta número 2, são doenças da alma. Não é que você vai andar lá na África e ficou doente. Não é que você foi para uma região insalubre e acabou assim abatido. Não é que a Aedes aegypti te picou e você pegou a chikungunya. Não, você está na sua casa. Você está num ambiente que você pensa, aqui eu vou morar, aqui eu vou me dar bem. E as pessoas que estão ali, às vezes, estão difíceis com você. Então, aí surge a mágoa, o ressentimento, o desespero, os atritos, as irritações. E aí, então, perguntam a Emmanuel na questão número 6. Veja só, nós pulamos algumas questões para podermos acelerar um pouquinho. Questão número 6 deste capítulo 7º do livro Leis de Amor, o tratamento das doenças e o espiritismo. A questão número 6 é a seguinte: qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Olha lá. Como que a doutrina espírita recomenda que nós tratemos estes males de origem doméstica? E aí vem a resposta de Emmanuel. E a resposta é para mim, a resposta é para você. Como é que você vai resolver essas mágoas, essas indiferenças, essas raivas, essas iras? Diz ele, claramente, na educação individual. Primeiro você se educa. E uma vez que ao educar-se sobre as leis espirituais, você descobre que ninguém está ali pela primeira vez, você está convivendo com espíritos que já viveram juntos em outras épocas. A doutrina espírita fala, aliás, como Jesus falava, a necessidade da tolerância mútua. Os que estão vivendo terem paciência um com o outro. Como uma terapêutica espiritual imediata. É o remédio, o tratamento, paciência. A fim de que aqueles pontos nevrálgicos, aqueles pontos de delicadeza, aqueles pontos difíceis, aqueles pontos que os nossos companheiros, filhos, pais, maridos, esposas, parentes, eles estão ali feridos,
esses pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo possam ser tratados até que eles sarem. É como uma ferida. Sabe ferida? Você machucou a pele, sangrou. Aí começa a fazer um trombo. O sangue, a fibrina, o fibrinogênio, as plaquetas, a linfa, vai se colocando ali. E aquilo fica sensível. Mas depois de um certo tempo, cria aquela casquinha, meio sanguenta ainda, né? Depois seca. Se você for lá e levantar de novo, sai o sangue. Por quê? Porque ainda não deu tempo da pele se refazer. Tem que esperar. A casquinha é uma proteção. Por baixo da casca, existe o ferimento aberto, mas ele está sendo secado, está sendo cauterizado. A casquinha é um recurso da natureza biológica para parar o sangramento. Mas isso não quer dizer que o tecido já está bom. Então, quando você está em família, um xinga o outro, um tem orgulho à flor da pele, outro é melindrável, qualquer coisa ele fica de tromba caída. Então, quando acontece um problema e a pessoa se ofendeu, aquilo abriu a carne, está sangrando. Então é um jeito de você, com paciência, dar um tempo para criar aquele trombo, aquela casca. Mas se você logo depois chegar lá na pessoa e falar: ah, você é isso, tudo de novo, você é igual a sua mãe, igual ao seu pai, e aquilo tudo volta à tona, você arranca a casca e o sangue jorra. Nunca vai cauterizar a ferida. É assim que funciona. Então, aquilo que Emmanuel está falando é que, com tolerância mútua, nós aprendamos a conhecer os limites das pessoas e saibamos colocar algodão para que, estancando o sangramento possa parar depressa. E ao invés de a gente ficar tirando a casquinha, proteger a casquinha, colocando o algodão, colocando o esparadrapo e não ficando lá levantando toda hora a casquinha. Já notou que quando a gente briga, faz as pazes? Alguns dias depois, algumas semanas depois, a pessoa começa: mas você lembra da semana passada o que você fez? E tá lá arrancando a casca. Não é assim? A gente adora ficar levantando o defunto. Por quê? Porque a gente quer sempre ter razão. Agora, se as pessoas fazem isso, é difícil conviver com elas. É difícil. Não estou dizendo que é fácil. Nossos parentes, nossos companheiros de jornada, às vezes são uma pedra no nosso sapato. Então perguntam a Emmanuel, na questão número 7, como a doutrina espírita classifica essas pessoas difíceis na convivência, no trabalho, né, na nossa vida social, ou difíceis na consanguinidade, nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, pessoas difíceis. Como que eles são? São ingratos, são aqueles que a gente tem que também revidar, tem que jogar na rua, não pode dar apoio, tem que falar mal, olho por olho, dente por dente. Como que a doutrina fala? Veja que o Emmanuel responde. A doutrina espírita, que conclama as pessoas ao entendimento fraterno como uma medida inadiável, inalienável, invendível, para que nós possamos nos ajustar com essas pessoas, ela classifica estes irmãos transviados, essas pessoas difíceis, essas pessoas problemáticas, como enfermos, doentes, carecentes de compaixão e de socorro. Compaixão e socorro, imaginou isto? Não é ter raiva, ter ódio, não é desejar que sofram muito, não é piorar a condição deles, é ter compaixão e socorrê-los, como puder. Pôr lá o algodão, pôr lá o mertiolate, pôr lá o band-aid, colocar lá a sulfa e deixar com cuidado, protege, enfaixa, cuida, socorra. Quantas vezes? Jesus disse, 70 vezes, 7 vezes. Você também está se tratando no seu orgulho. Mas que mais, André? Esse negócio tá interessante. Não vai ser muito fácil, mas, puxa vida, eu não tinha pensado nessas coisas. Aí vem a resposta da pergunta 8, que fizeram a Emmanuel. Qual é a pergunta? Como os ensinamentos espíritas funcionam na cura dos males que infelicitam a criatura humana? Como cura? Como que o espiritismo cura? Os ensinamentos espíritas, despertando a nossa mente para a necessidade de trabalharmos e de estudarmos de maneira espontânea, trabalhar no bem e aprender sempre coisas novas, como estamos fazendo agora. Isto prepara a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento dele mesmo. E
revelando a continuidade da vida além da morte, mostra ao raciocínio de cada um que o indivíduo, nós, não encontraremos, depois de morrer, no além-túmulo, qualquer privilégio, e sim a felicidade ou a desgraça que a gente construiu para nós mesmos através daquilo que fizemos aos semelhantes. Se fizermos o bem, encontraremos o bem. Nós aprenderemos então na pergunta número 10 que as fórmulas essenciais da terapêutica espírita são atos de bondade, os mais apagados, os mais simples e pequenos, são plantações de alegria eterna, e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para acabar com a dor, para renovar o nosso destino. Perdão e a prática do bem. Olha que livro fininho! Olha que livro fininho! Imaginou que você tem aqui, só em um capítulo, em 9 questões, uma explicação que pode resolver problemas na sua família, que pode fazer você ter uma relação profissional muito melhor no lugar em que você trabalha. Que aquela pessoa que era antipática, que você não tolerava, não suportava a presença dela, agora ela pode se transformar numa pessoa querida. Porque ao invés de você dar um pontapé, ao invés de você dar uma pedrada, desde a sua casa, você vai orar por ela. Você vai pensar, puxa, amanhã eu vou encontrar com fulano. Na semana passada eu fiquei com raiva dele, mas eu vou pedir a Deus que o ajude. Amanhã, quem sabe, ele está mais calmo. E você ora pelo fulano, você mentaliza uma luz grande envolvendo, dando-lhe calma. Você pede a Deus que dê força a ele, que o ajude. Você está emitindo uma onda positiva. E com este valor do bem, você está neutralizando aquela mágoa, aquela raiva, aquele desejo de vingança. Porque quando você não faz isso, você emite desgraçado, aquele cara é um bandido, vou ter que me encontrar com aquele infeliz. Você está emitindo pedrada, você está mandando flecha, você está dando tiro, e isso vai chegar nele. E vai chegar com a sua marca. Então ele vai sentir que você não é legal, que você não está gostando dele, que ele não sabe como, mas você o irrita. Então ele tem uma atitude agressiva. Mas se você gera campo favorável, se você gera boa coisa, desde antes de encontrar com ele, a lei do universo é a mesma. Você oferece boas coisas, você recebe boas coisas. Acredita nisso? Jesus falou isso. Ama o próximo como a você mesmo. Não sou eu que estou inventando, nem é o Espiritismo, nem é Emmanuel. Você acredita em Jesus? Então faça o que ele pediu. Leis de amor. É o nosso espírito que está doente. E essa doença vai para o corpo. Você quer melhorar do corpo? Toma remédio, faz tratamento. Mas melhora seu sentimento, melhora seu pensamento. E no perdão, no bem que você fizer, na ajuda que você der, sem esperar nada em troca, Deus verá que você está em sintonia com a bondade. E você se abastecendo da bondade, você começa a matar os germes de todas as doenças. E todos os remédios fazem um efeito melhor. E todo o tratamento acaba chegando mais depressa na saúde orgânica que você está buscando. O mal que você desejar é o mal que você vai encontrar. O bem que você fizer é a flor do caminho que te espera perfumada e colorida para te encantar a vida. Pense nisso, hein? Leis de amor. Muito obrigado pelo seu carinho. Esperamos que você se abasteça com este alimento para a alma. E até o nosso próximo programa. Muita paz.